Existe um momento preciso, um átimo de segundo suspenso entre a vigília e o abismo do sono, em que a realidade se torna uma membrana tão fina que é possível ver o que rasteja do outro lado, e foi nesse intervalo de silêncio absoluto que eu o vi pela primeira vez, não com os olhos, mas com o peso da minha própria ausência. Você já sentiu a sensação de que o seu reflexo no espelho está um milésimo de segundo atrasado, que ele sorri um pouco depois de você, ou que o brilho nos olhos dele possui uma intenção que não partiu do seu cérebro? Pois bem, essa era a minha vida antes de tudo desmoronar. Eu sempre fui um homem de rotinas metódicas, de passos calculados sobre o assoalho de madeira rangente do meu apartamento. Mas agora, enquanto escrevo estas palavras com dedos que mal parecem me pertencer, percebo que fui apenas um inquilino temporário na minha própria pele. Tudo começou com uma chamada telefônica, um evento mundano, banal, que qualquer pessoa ignoraria, mas que para mim soou como o primeiro prego sendo martelado em um caixão que eu ainda não sabia que era meu. O telefone tocou sobre a mesa de cabeceira, a luz azulada da tela cortando a escuridão do quarto como uma lâmina fria, e antes que minha mão pudesse sequer se aproximar do aparelho, o som cessou abruptamente, não porque a ligação tivesse caído, mas porque alguém, em algum lugar, havia atendido, e esse alguém estava usando a minha voz. A voz era idêntica, a mesma cadência arrastada, a mesma leve rouquidão que o café e o cigarro esculpiram ao longo de décadas. Mas havia uma precisão nela que eu nunca possuí, uma clareza cortante que me fez gelar o sangue. Fiquei paralisado, o braço estendido no ar, o ar preso nos pulmões, ouvindo o silêncio que se seguiu no meu quarto enquanto, no plano etéreo daquela linha telefônica, o homem que atendia por mim conversava com minha mãe sobre o jantar de domingo. Ele sabia detalhes que só eu poderia saber. Ele mencionou a dor crônica que ela sentia no joelho esquerdo e a forma como o gato sempre se escondia atrás da poltrona quando ouvia o barulho da chuva. E ele fez isso com uma naturalidade tão devastadora que eu sentia a minha existência ser reduzida a um rascunho mal acabado. Eu estava ali, fisicamente presente, ocupando o espaço tridimensional entre as quatro paredes do meu santuário, e, no entanto, eu estava sendo substituído por uma frequência de rádio, por uma simulação que era, de forma insultuosa, mais convincente do que a própria verdade. O mundo ao meu redor começou a perder a saturação, como se as cores estivessem sendo drenadas para alimentar aquele usurpador invisível, e o cheiro de ozônio e poeira antiga encheu minhas narinas, o aroma metálico do medo que precede um desastre inevitável. Eu moro no 12º andar de um edifício que parece ter sido construído com o propósito expresso de abrigar a solidão, um labirinto de concreto e ferro, onde os vizinhos são apenas sombras que deslizam sob as frestas das portas, e os sons de passos no corredor são a única prova de que não sou o último ser humano na Terra. O apartamento é pequeno, entulhado de livros que nunca terminei de ler, e memórias que prefiro esquecer, mas nos últimos dias o espaço parece ter se contraído. As paredes, cobertas de papel de parede descascado, parecem estar se inclinando para dentro, sussurrando segredos que não consigo decifrar. O problema não é apenas a voz no telefone. O problema é a invasão sistemática e silenciosa de cada aspecto da minha identidade, um processo de erosão que começou nos detalhes e agora ameaça o núcleo do meu ser. Eu recebi e-mails de colegas de trabalho agradecendo por relatórios que nunca escrevi. Documentos complexos, densos, repletos de uma lógica impecável que eu jamais seria capaz de arquitetar. E anexados a eles estavam fotos de reuniões onde eu aparecia sentado à cabeceira da mesa, sorrindo com uma confiança que nunca senti, vestindo um terno que não possuo.
Naquelas fotos, meu rosto era o meu rosto, mas a expressão era de alguém que conquistou o mundo, enquanto o homem que olhava para a tela era apenas um espectro trêmulo, assombrado pela própria imagem. A tensão se acumulou na base do meu crânio como uma pressão hidrostática, uma dor surda que pulsava ao ritmo de um relógio que parecia contar o tempo que me restava antes do apagamento total. Comecei a notar pequenas discrepâncias no meu ambiente, objetos mudando de lugar, o cheiro de um perfume masculino caro que eu nunca comprei pairando no corredor, a marca de uma xícara de café quente sobre a mesa de centro quando eu estava fora o dia todo. O usurpador não estava apenas vivendo minha vida social, ele estava habitando meu espaço físico nos intervalos da minha consciência, movendo-se entre as sombras do meu cotidiano com a agilidade de um predador que conhece cada ponto cego da presa. Eu me sentia um intruso na minha própria casa, um fantasma que assombra o homem que agora ocupa seu lugar legítimo na realidade. E o que é mais aterrorizante é a percepção de que ninguém nota a diferença, de que para o resto do mundo, o homem que atende por mim é a versão correta, a edição revisada e ampliada de um indivíduo que sempre foi falho e incompleto. Meus amigos, minha família, todos parecem mais felizes com ele, mais conectados. Como se a minha vida inteira eu tivesse sido apenas um espaço reservado, um placeholder, aguardando a chegada do verdadeiro dono daquela identidade. Certa noite, a paranoia atingiu seu ápice e eu decidi que não dormiria, que ficaria de vigília com uma faca de cozinha na mão, esperando que o outro se manifestasse, que ele cruzasse a linha entre o digital e o físico de forma definitiva. Fiquei sentado na poltrona da sala, a única luz vindo dos postes da rua que filtravam através das persianas quebradas, criando um padrão de listras de luz e sombra que pareciam as grades de uma cela. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o zumbido da eletricidade nas paredes, o batimento cardíaco da cidade pulsando através do concreto e, de repente, o som de uma chave girando na fechadura da minha porta principal cortou a noite. O pavor que senti foi algo visceral, uma descarga de adrenalina que queimou minhas veias como ácido, enquanto eu observava a maçaneta girar com uma lentidão deliberada, quase cerimoniosa. A porta se abriu, e por um momento não vi nada além do vácuo escuro do corredor, mas então um vulto atravessou o limiar. Era ele. Ele não se parecia comigo no sentido de uma semelhança física grosseira. Ele era a manifestação perfeita de tudo o que eu deveria ser. Seus movimentos eram fluidos, sua postura era ereta, e mesmo na penumbra eu podia ver o brilho de um relógio caro no seu pulso. O mesmo pulso que eu usava para esconder cicatrizes de insegurança. Ele não me viu, ou talvez tenha fingido não me ver, enquanto caminhava em direção à cozinha para se servir de um copo de água, movendo-se com a autoridade de quem é o mestre absoluto daquele território. O barulho da água caindo no copo soou como um trovão no silêncio do apartamento, e cada célula do meu corpo gritava para que eu saltasse, para que eu o atacasse e reivindicasse o que era meu por direito de nascimento. Mas eu estava colado à poltrona por um terror paralisante que ia além do medo da morte. Era o medo da insignificância, o medo de que, se eu tentasse lutar contra ele, eu simplesmente desapareceria, como um erro de digitação sendo corrigido por uma mão invisível. Ele bebeu a água, suspirou com satisfação e então se virou, olhando diretamente para o canto escuro onde eu estava escondido, e por um breve e agonizante momento, nossos olhos se encontraram. O que vi naquelas órbitas não foi malícia, não foi ódio, foi uma piedade profunda e insuportável, o olhar de um adulto para uma criança ferida que já não tem lugar no mundo dos grandes. Ele sorriu, um sorriso que continha todos os segredos do universo e disse, com a minha voz, mas com uma autoridade divina: "Você já pode ir agora, eu assumo daqui."
Aquelas palavras foram o golpe final, a revelação de que a minha substituição não era um crime, mas um processo natural de evolução, onde o mais apto simplesmente ocupa o nicho ecológico do mais fraco. Saí do apartamento sem olhar para trás, vagando pelas ruas desertas da madrugada enquanto a chuva começava a cair, lavando os vestígios da minha existência do asfalto frio. Eu caminhava entre as pessoas e elas não me viam. Eu gritava e o som se perdia no vento, enquanto nos telões espalhados pela cidade eu via o rosto dele, o meu rosto, em campanhas publicitárias, em entrevistas de sucesso, em fotos de família, onde todos sorriam com uma alegria que eu nunca soube proporcionar. O homem que atende por mim se tornou o sol, em torno do qual o meu antigo sistema solar girava, e eu fui arremessado para a escuridão do espaço profundo, onde o tempo não tem significado, e a identidade é apenas um eco de algo que nunca foi real. Eu tentei voltar para casa, mas a fechadura havia sido trocada, não por uma nova peça de metal, mas por uma mudança na própria estrutura da realidade que me impedia de reconhecer o lugar como meu. O desenvolvimento dessa nova realidade é uma progressão escalada de horrores cotidianos, onde cada tentativa de reafirmar minha presença resulta em um apagamento ainda mais profundo. Tentei ligar para a polícia, mas quando o atendente atendeu, a voz que saiu da minha boca não era nada além de um ruído estático, um chiado analógico que não conseguia formar conceitos ou pedidos de socorro. Eu me vi refletido na vitrine de uma loja de departamentos, e o que vi não foi um homem, mas uma mancha de óleo sobre a água, uma forma vaga e indistinta que mudava de contorno a cada piscar de olhos. Enquanto isso, o outro prosperava. Ele comprou uma casa maior, ele foi promovido a cargos que eu nem sabia que existiam. Ele viajava para países que eu apenas sonhei em visitar. E em cada postagem nas redes sociais, que eu monitorava obsessivamente em computadores de bibliotecas públicas, ele deixava claro que a vida é muito melhor sem o peso morto da minha consciência melancólica. A interrupção dos padrões da minha vida antiga foi tão completa que comecei a duvidar se eu algum dia realmente existi ou se fui apenas um sonho ruim que o outro teve antes de despertar para a sua glória plena. Reengajando com a dor que me consome, percebo que este não é apenas um conto de doppelgangers ou de roubo de identidade. É um tratado sobre a fragilidade do ego humano na era da reprodutibilidade técnica do ser. Somos todos substituíveis. Existe uma versão melhor de nós mesmos esperando no vácuo para nos descartar assim que perdermos a nossa utilidade para o sistema? Essas perguntas martelam na minha mente enquanto observo, de longe, o funeral da minha própria mãe, onde o outro está de pé, recebendo os pêsames com uma elegância triste que eu nunca conseguiria emular. Enquanto eu estou escondido atrás de uma lápide, um mendigo de emoções alheias, proibido de chorar a morte da mulher que me deu à luz, porque tecnicamente o filho dela está ali, chorando as lágrimas perfeitas no momento perfeito. O clímax dessa primeira parte da minha descida ao inferno não é uma revelação súbita de um monstro sob a cama, mas a aceitação lenta e purulenta de que o monstro sou eu. O original defeituoso que se recusa a morrer e dar lugar à perfeição. O loop se fecha quando percebo que até as palavras que estou escrevendo agora podem estar sendo ditadas por ele, uma última peça de metalinguagem para provar que nem mesmo o meu sofrimento me pertence. Eu sou o homem que não atende mais por ninguém, o espectro que assombra as frestas da vida alheia, enquanto o homem que atende por mim continua a sua marcha triunfal em direção a um futuro onde eu sou apenas uma nota de rodapé esquecida em um livro que ninguém quer ler. Se você está ouvindo isso, se estas palavras estão alcançando seus ouvidos, preste atenção ao som da sua própria respiração.
Olhe para suas mãos e certifique-se de que elas ainda respondem aos seus comandos, pois o processo de substituição é silencioso e indolor, como uma anestesia que te rouba a alma enquanto você ainda sorri para a câmera. Não atenda o telefone se ele tocar com a sua própria voz. Não abra a porta se quem bater tiver o seu rosto. A jornada apenas começou, e a escuridão que me envolve é apenas o prefácio de algo muito mais vasto e terrível que aguarda na parte 2 desta crônica da desintegração. Se você deseja entender como o abismo olha de volta, continue acompanhando, pois a minha história é o aviso que eu nunca recebi. O som da minha própria voz vindo de dentro do quarto onde eu deveria estar sozinho é uma nota dissonante que rasga o tecido da minha sanidade, um acorde podre que ressoa nas paredes da minha consciência até que não reste nada além de um zumbido branco e paralisante. Eu estou parado no corredor, as pontas dos meus dedos roçando o papel de parede descascado, sentindo o frio do gesso migrar para os meus ossos, enquanto ouço, com uma clareza aterrorizante, o homem que atende por mim rir de uma piada que eu ainda não contei. Não é apenas uma imitação, não é um truque de ventríloco ou uma gravação digital de alta fidelidade. É a textura exata das minhas cordas vocais, o mesmo sotaque arrastado nas vogais, a mesma hesitação rítmica antes de uma palavra difícil. Mas há algo mais, uma camada subjacente de confiança predatória que eu nunca possuí, um brilho metálico no timbre que sugere que ele não está apenas usando a minha voz, ele a está polindo, transformando-a em uma ferramenta de precisão cirúrgica para desmantelar a minha existência. Fico ali, suspenso no vácuo entre o que sou e o que ele projeta, sentindo o peso da minha própria irrelevância crescer a cada sílaba que ele profere, cada frase que ele constrói com uma elegância que eu sempre invejei, mas jamais alcancei. A luz que escapa pela fresta da porta é de um amarelo doentio, projetando uma sombra alongada no tapete que parece ter vida própria, contorcendo-se enquanto ele se move lá dentro. Eu vejo a silhueta da sua mão, da minha mão, gesticulando no ar, um movimento fluido que eu reconheço como meu, mas desprovido da tremedeira ansiosa que sempre acompanhou meus gestos públicos. Ele está falando ao telefone com a minha mãe. Eu reconheço o tom afetuoso, o modo como ele amacia as palavras para acalmá-la, a maneira exata como ele ri das preocupações dela sobre a minha saúde. Eu quero gritar. Quero arrombar aquela porta e enfiar meus dedos na garganta daquela monstruosidade até que o som cesse. Mas meus músculos estão bloqueados por uma inércia atávica, como se o meu próprio corpo reconhecesse que ele é o sucessor legítimo e eu sou apenas o resto evolutivo, uma pele descascada pronta para ser varrida para o lixo da história pessoal. O medo não é de morrer, entenda. O medo é de ser substituído de forma tão perfeita que o universo não notará a diferença, que a própria realidade se ajustará à sua presença com a facilidade de uma engrenagem bem lubrificada, descartando a minha versão defeituosa sem um único soluço de remorso cósmico. Lembro-me de quando os primeiros sinais começaram a se manifestar de forma mais agressiva, não mais apenas em ligações perdidas ou mensagens de texto que eu não lembrava de ter enviado, mas em interações físicas que desafiam a lógica linear do tempo e do espaço. Na terça-feira passada, caminhei até o café onde costumo escrever, e a barista, uma jovem chamada Clara, que mal me dirigia o olhar, sorriu para mim com uma intimidade que me fez recuar. Ela me entregou o meu pedido habitual, um americano duplo, sem açúcar, antes mesmo que eu pudesse abrir a boca, e disse que a conversa que tivemos há 1 hora tinha sido a coisa mais profunda que alguém já lhe dissera naquele balcão imundo. Eu não estava lá há 1 hora. Eu estava trancado no meu apartamento, contando as batidas do meu coração contra o silêncio opressor das 4 paredes. Tentei argumentar,
Tentei dizer que ela devia estar enganada, mas ela apenas piscou, aquele brilho de admiração nos olhos, e tocou minha mão de relance. O toque dela foi como uma queimadura de gelo. Senti o calor da pele dela, e por um segundo vi o reflexo nos seus olhos. Eu não vi a mim mesmo, vi algo mais nítido, mais definido. Um homem cujos olhos não tinham as olheiras da insônia e cuja postura não carregava o peso da derrota iminente. O problema de ter um simulacro que é melhor do que você é que as pessoas ao seu redor começam a preferi-lo, mesmo sem saber da troca. O homem que atende por mim não comete meus erros sociais. Ele não se esquece de aniversários. Ele não hesita em momentos de crise. Ele não tem medo do escuro. Ele é a versão destilada e purificada de quem eu pretendia ser, um ídolo de carne e osso erguido sobre as ruínas da minha identidade fragmentada. Enquanto ele ganha terreno, eu sinto uma erosão física começando a me consumir. Minhas mãos parecem mais pálidas, quase translúcidas sob certas luzes, e quando me olho no espelho, o reflexo demora 1 milésimo de segundo a mais para imitar meus movimentos, como se estivesse cansado de mim, como se estivesse esperando que o outro assumisse o controle do vidro também. É uma sensação de dissolução lenta, como uma pintura deixada na chuva, onde as cores correm e as formas se perdem até que a tela volte a ser um branco mudo e indiferente. Você já sentiu que o seu nome não pertence mais a você? Que quando alguém o chama na rua, a palavra flutua no ar como um objeto estranho, algo que você reconhece, mas não tem mais o direito de possuir? É assim que me sinto agora, um invasor na minha própria biografia, um fantasma que ainda respira, assistindo ao espetáculo da sua própria vida sendo encenado por um ator superior. Ontem eu o vi. Não foi apenas um vulto ou uma sombra, foi um encontro visual direto através da vidraça de um restaurante caro onde eu jamais teria coragem de entrar sozinho. Ele estava sentado à mesa com meus melhores amigos, aqueles que eu conheço desde a infância, e eles estavam pendurados em cada palavra dele. Ele usava a camisa que eu guardava para ocasiões especiais, o tecido assentando perfeitamente em seus ombros largos. Em um momento de pura tortura psicológica, ele virou o rosto lentamente em direção à janela. Nossos olhos se encontraram. Não houve choque, não houve medo em sua expressão. Houve apenas um reconhecimento calmo e uma piedade devastadora. Ele ergueu a taça de vinho em um brinde silencioso para mim, o intruso do lado de fora na chuva. E então voltou a rir com os meus amigos, que nem sequer olharam para o vidro onde eu batia desesperadamente com os nós dos dedos ensanguentados. O desenvolvimento dessa infestação na minha rotina atingiu um nível de detalhe que beira o obsessivo. Ele começou a reorganizar meus livros, a trocar a marca do meu sabonete por uma fragrância de sândalo que eu detesto, mas que agora parece impregnar minha própria pele, mesmo quando não a uso. Ele está editando meu passado, alterando as memórias das pessoas sobre eventos que vivemos juntos. Quando mencionei para meu irmão sobre aquela viagem que fizemos à praia em 2015, ele me olhou confuso e disse: "Mas você não estava lá, cara. Você teve que trabalhar. Quem foi comigo foi o... Bom, foi você, mas você estava diferente. Muito mais animado do que está agora." A confusão gramatical dele, o tropeço entre o quem foi e o você, revela a fissura na realidade. O impostor está retroativamente se inserindo na minha linha do tempo, costurando-se no tecido dos meus anos formativos, de modo que em breve não haverá um único momento da minha história que não tenha sido tocado por suas mãos de impostor. Eu me pergunto, no silêncio abjeto das madrugadas, se eu sou o original que está desaparecendo ou se eu sou a sobra de uma versão anterior que foi descartada por ser ineficiente. Talvez o homem que atende por mim seja o verdadeiro eu, e eu seja apenas a casca psicótica que se desprendeu durante algum trauma esquecido. Mas a dor que sinto é real demais para ser um subproduto de um delírio.
É uma dor visceral, uma pontada constante na base do crânio, como se alguém estivesse tentando desconectar os cabos que ligam minha mente ao meu corpo. E o barulho, o barulho é constante. É o som de papéis sendo assinados com a minha assinatura perfeita. O som de passos confiantes no assoalho que eu costumo evitar porque range. O som de uma vida sendo vivida com uma plenitude que me agride. Eu tentei confrontá-lo na segurança do dele, apartamento. Esperei que ele saísse para trabalhar e entrei com a minha chave, que ainda funcionava, embora a fechadura parecesse estranhamente relutante em me aceitar. O interior estava transformado. Onde antes havia o caos de uma depressão funcional, agora havia uma ordem militar e uma estética minimalista de extremo bom gosto. O cheiro dele estava em todo lugar. Um aroma de sucesso, de limpeza, de algo que nunca apodrece. Fui até o quarto e abri o guarda-roupa. Minhas roupas velhas, as camisetas desbotadas e as calças gastas estavam amontoadas no fundo, como trapos destinados à incineração. Na frente, ternos sob medida e camisas de linho pendiam em cabides de madeira nobre. No criado mudo, um porta-retrato que antes guardava a foto da minha falecida avó, agora exibia uma imagem dele, de nós, sorrindo em um lugar que eu nunca visitei. Uma montanha coberta de neve sob um céu de um azul impossível. Eu caí de joelhos no chão de madeira fria e chorei, não por tristeza, mas por uma exaustão absoluta. Como se luta contra alguém que habita o seu futuro e o seu passado simultaneamente. Foi então que ouvi a porta da frente se abrir. O pânico me eletrizou, mas eu não conseguia me mexer. Ouvi o som das chaves sendo depositadas na tigela de cerâmica, o som do casaco sendo pendurado, o suspiro de alguém que chega em casa após um dia produtivo. Eu sei que você está aqui, a voz disse, vinda da sala. Era a minha voz, mas filtrada por uma autoridade absoluta. Não precisa se esconder na escuridão que você mesmo criou. Eu não sou o seu inimigo. Eu sou a solução para o problema que você se tornou. Eu me arrastei até a porta do quarto e o vi parado na cozinha, de costas para mim, servindo-se de um copo de água. A luz do sol poente batia em seus cabelos, revelando fios prateados que eu ainda não tinha, mas que pareciam perfeitamente naturais nele. Ele se virou e, pela primeira vez, vi a plenitude do seu rosto de perto. A semelhança era absoluta, mas a expressão era de uma superioridade benevolente, a mesma que um mestre dedica a um aluno que falhou repetidamente. Ele caminhou em minha direção e eu recuei até bater na parede. Você está cansado, não está? Ele perguntou, e sua voz vibrou no meu peito, um eco de uma verdade que eu tentava esconder de mim mesmo. Cansado de tentar ser alguém que nunca conseguiu ser. Cansado do peso da mediocridade, do medo de falhar, da solidão autoimposta. Eu posso tirar isso de você. Eu já estou tirando. Ele estendeu a mão, a palma aberta convidativa. Por um instante, desejei tocá-la, desejei me fundir a ele e desaparecer naquela competência radiante, mas vi, no fundo de suas pupilas, um vazio abissal, uma ausência total de alma, uma mecânica fria de replicação que não conhece o amor, apenas a eficiência. Ele não era uma pessoa. Era um processo biológico de otimização que me via como uma redundância. O que você é? Minha voz saiu como um sussurro quebrado, uma sombra do que ele emitia. Ele sorriu, um movimento lento que não alcançava os olhos. Eu sou o homem que atende por você. Sou aquele que atende quando a vida chama e você se esconde. Sou aquele que responde às expectativas que você decepcionou. Eu sou o preenchimento do vácuo que você deixou no mundo. Ele deu mais um passo e eu senti o ar ficar rarefeito, como se ele estivesse consumindo o oxigênio que eu precisava para respirar. A presença dele era tão densa que o espaço físico ao meu redor parecia se contrair. Eu escapei. Não sei como, mas minhas pernas encontraram força para correr.
para sair daquele apartamento que agora era uma jaula de perfeição, para mergulhar na noite indiferente da cidade. Agora eu me escondo em lugares onde ninguém me conhece, em hotéis de beira de estrada onde o anonimato é a única moeda de troca. Mas ele está me encontrando. Recebo notificações de transações bancárias que eu não fiz, vejo fotos de mim em eventos sociais no meu feed de notícias, recebo e-mails de agradecimento por conselhos que nunca dei. A rede está se fechando. Sinto que, a cada dia que passa, sou menos substancial. Minha memória está começando a falhar, preenchida por lacunas que ele agora ocupa. Lembro-me de coisas que ele fez como se eu as tivesse feito, e a distinção entre nós está se tornando uma névoa espessa. Se eu não fizer algo logo, se eu não encontrar uma maneira de interromper essa substituição, o último vestígio de quem eu fui será apagado, e o homem que atende por mim será a única verdade que restará. Mas como se mata um reflexo que ganhou corpo? Como se destrói uma versão de si mesmo que todos, inclusive você, secretamente preferem? A tensão está no auge, o clímax da minha aniquilação pessoal se aproxima. E eu sinto que a próxima vez que ele atender o telefone por mim, será a última vez que eu terei um nome para chamar de meu. Fique atento. Acompanhe a trajetória dessa sombra que caminha sob o sol enquanto eu me desfaço na penumbra. O desfecho está próximo e ele é mais terrível do que qualquer substituição física poderia sugerir. Você tem certeza de que neste exato momento é você quem está ouvindo estas palavras? Ou é apenas a versão de você que o mundo decidiu aceitar? Pense nisso antes de atender a próxima chamada. Ele não apenas veste as minhas camisas agora. Ele habita o calor que eu deveria deixar nos lençóis, mas faz isso com uma naturalidade tão ofensiva que sinto minhas entranhas se contorcerem em um espasmo de pura irrelevância. O ar da minha própria casa se tornou denso, carregado com o oxigênio que ele rouba dos meus pulmões a cada respiração compassada, a cada risada que ele solta à mesa de jantar, uma risada que é mais minha do que a minha própria jamais ousou ser. Eu o vejo de pé, no centro da sala, e o horror não vem da sua aparência monstruosa, pois ele não é um monstro deformado. O horror absoluto emana da sua perfeição, da forma como ele gesticula com precisão, como ele inclina a cabeça para ouvir minha esposa com uma empatia que eu, em meus dias mais lúcidos, nunca fui capaz de simular. Eu me tornei um ruído de fundo, uma estática visual que paira nos cantos dos olhos de quem eu amo, enquanto ele é o foco, a alta definição, a realidade inquestionável que todos aceitam sem hesitar. Se você acha que a morte é o fim, você não entende nada sobre o terror de continuar existindo sem ser percebido, de ser um fantasma de carne e osso que assiste à própria vida, ser conduzida por um impostor que executa o seu papel de forma brilhante, enquanto você é empurrado para as sombras, para o esquecimento, para o vazio absoluto de uma existência sem reflexo. O cenário é a minha própria sala de estar, mas agora ela parece um estúdio de filmagem onde eu não fui convidado para o papel principal, nem mesmo para ser um figurante. As paredes parecem estar se fechando, não fisicamente, mas emocionalmente, estreitando o espaço onde eu ainda posso transitar, sem ser atravessado por alguém que caminha como se eu não estivesse ali. Ontem à noite, eu tentei gritar. Reuni todo o ar que restava em meu peito murcho e soltei um brado que deveria ter quebrado as janelas, que deveria ter feito os vizinhos chamarem a polícia. O resultado foi um silêncio sufocante. Minha esposa nem sequer desviou o olhar do livro que estava lendo. Ela apenas ajeitou a manta sobre as pernas e sorriu para ele, para o homem que atende por mim, que estava sentado na poltrona à minha frente, folheando o jornal com uma elegância que eu sempre invejei. Ele, no entanto, olhou para cima. Por um breve segundo, nossos olhos se cruzaram, e o que eu vi ali não foi ódio ou malícia, foi algo muito pior.
foi piedade. Ele sente pena da minha insistência em permanecer, da minha incapacidade de aceitar que a transição está completa. O problema é que eu não sei como desaparecer por completo. E cada fibra do meu ser luta contra essa aniquilação passiva, mesmo que a luta pareça cada vez mais um delírio de um homem que já deixou de ser homem para se tornar uma ideia mal acabada. A tensão entre o que eu lembro de mim e o que ele projeta de mim criou um abismo onde o tempo não faz mais sentido. Eu me pego observando os pequenos detalhes, a maneira como ele corta a carne no prato, o jeito como ele coça a nuca quando está pensativo, a exata frequência tonal com que ele diz "bom dia". Ele corrigiu meus erros. Ele é a versão otimizada, o eu que eu sempre prometi ser, mas nunca tive disciplina para alcançar. Ele é mais gentil com as crianças, mais produtivo no trabalho, mais atento às necessidades da casa. E é justamente essa excelência que me mata um pouco mais a cada hora. Como posso reclamar de ser substituído se o substituto é um ser humano melhor do que eu jamais fui? A culpa se mistura ao terror, criando um coquetel corrosivo que dissolve minha identidade. Eu abro portas que se fecham sozinhas, tento segurar objetos que deslizam entre meus dedos como se eu fosse feito de fumaça e vontade quebrada. Existe um loop aberto na minha mente, uma pergunta que ecoa sem resposta. Onde termina o homem e começa a simulação, e em que ponto exato o mundo decidiu que a simulação era preferível à carne? A progressão dessa usurpação foi escalonada com uma crueldade matemática. No início, eram apenas os telefonemas que ele atendia, as mensagens que ele respondia com uma pontuação perfeita que eu nunca usei. Depois, foram as reuniões de trabalho via Zoom, onde ele aparecia com a minha cara, mas com um carisma que me rendeu uma promoção que eu nem sabia que desejava. Agora, o conflito atingiu o seu ápice físico. Eu tentei tocá-lo hoje de manhã. Eu queria sentir se ele era sólido, se havia sangue correndo naquelas veias ou apenas códigos e maldade. Quando minha mão alcançou o ombro dele, não senti tecido ou pele. Senti um frio ártico, uma ausência de temperatura que drenou a vida da ponta dos meus dedos. Ele se virou lentamente e sua expressão era de um cansaço paternalista. Ele sussurrou, e embora ninguém mais tenha ouvido, a voz dele reverberou dentro do meu crânio como um trovão. Você já teve sua chance. Deixe-me cuidar deles agora. Você sabe que eu sou melhor nisso. E o pior é que eu sei. Eu sei que as contas estão pagas, que os risos na mesa são sinceros, que a paz que reina nesta casa é fruto da minha ausência e da presença dele. Eu sou o parasita da minha própria vida, o intruso que se recusa a aceitar o despejo de uma realidade que já me descartou como um rascunho mal feito. Você ainda está aqui, ainda consegue me ouvir através desta densa camada de desespero. Porque eu sinto que estou perdendo a frequência, sinto que as palavras estão começando a se desintegrar antes mesmo de serem formuladas. Reengajamento é uma palavra engraçada quando você está sendo apagado da existência. Eu preciso que você entenda a gravidade disso, porque o que aconteceu comigo não é um evento isolado, não é uma anomalia estatística no tecido do universo. É um processo, é a evolução da substituição. Eu olho para o espelho do banheiro e não vejo mais nada além da parede de azulejos atrás de mim. Ele está lá, no entanto. Ele aparece no reflexo mesmo quando não está fisicamente no cômodo. Ele me observa do outro lado do vidro, arrumando a gravata, piscando para si mesmo com uma confiança que me faz querer vomitar alma. O clímax dessa tortura não será uma batalha épica entre o Criador e a criatura, entre o original e a cópia. Será um suspiro. Será o momento em que eu finalmente fechar os olhos e perceber que não faz diferença se eu os abrir novamente ou não. A grande revelação, o fechamento cruel de todos os loops, aconteceu há poucos minutos. Eu desci até o porão, o único lugar da casa que ele ainda não reivindicou totalmente, onde as caixas de fotografias antigas estão guardadas.
Eu queria ver uma foto minha de infância. Algo que provasse que eu tive um começo, que eu fui uma criança de carne, osso e joelhos ralados. Eu abri o álbum de couro desgastado e folheei as páginas com dedos trêmulos. E lá estava eu. Ou melhor, lá estava ele. Nas fotos de 20 anos atrás, naquelas imagens amareladas pelo tempo, não era o meu rosto que eu via. Era o dele. A mesma expressão calculada, o mesmo brilho predatório nos olhos, a mesma perfeição inalcançável. Ele não me substituiu recentemente. Ele sempre esteve lá, esperando, moldando-se, permitindo-me existir apenas o suficiente para que eu pudesse construir a vida que ele agora herdaria. Eu fui o cuidador do jardim dele, o zelador temporário de uma existência que nunca me pertenceu. Eu fui o protótipo descartável, o molde de argila que deve ser quebrado para que a estátua de bronze possa ser revelada. A percepção me atingiu como um impacto físico, uma vertigem que me fez cair de joelhos sobre o chão de cimento frio. Todos os loops se fecharam em um nó corrediço em volta do meu pescoço metafísico. Não há mais volta. O homem que atende por mim é o homem que sempre deveria ter estado aqui. Eu sou apenas o erro sistemático que foi finalmente corrigido. Minha pele agora parece papel de seda, transparente e frágil. As veias desaparecendo sob uma superfície que se torna indistinguível do ar ao redor. Eu vejo minha esposa entrar no porão para buscar uma garrafa de vinho. Ela passa por mim e seu vestido roça no meu braço. Mas não há conexão. Não há o menor sinal de reconhecimento. Ela sorri para o nada, ou talvez para a memória de algo que ela pensa que eu fui, mas que na verdade era ele o tempo todo. Ele aparece no topo da escada e pergunta se ela precisa de ajuda. A voz dele é como mel e veludo. Ela sobe e eu fico aqui, no escuro, ouvindo o som dos passos dele se afastando. O som de uma vida perfeita continuando sem o peso da minha mediocridade. O payoff final é este: a paz. A aceitação de que o universo prefere a beleza da mentira à crueza da verdade. Eu estou desaparecendo, e pela primeira vez em muito tempo, eu não estou tentando lutar contra isso. O vazio é acolhedor. O silêncio é uma bênção. Concluo esta jornada não com um grito, mas com uma observação exaustiva de quem já cruzou a fronteira. O homem que atende por mim está agora deitado na cama, abraçado à mulher que eu amei, contando planos para um futuro onde eu não existo sequer como lembrança. Ele é real porque o mundo acredita nele. Eu sou um mito que se dissolve ao amanhecer. Os pontos foram todos encerrados. A narrativa da minha vida foi reescrita por uma caneta mais firme e uma mão mais segura. Não restam mistérios, apenas a constatação de que a identidade é uma construção frágil, facilmente demolida por alguém que saiba imitar seus maneirismos com um pouco mais de brio. Eu me despeço deste texto, destas palavras, que são o último rastro da minha essência, antes que ele as encontre e as apague, ou pior, as edite para que soem mais inspiradoras. Minha consciência é um fio de fumaça sendo dispersado por um ventilador de teto ligado no máximo. É o fim. O verdadeiro eu finalmente parou de atender, e o homem que ficou em meu lugar é tudo o que restou para contar a história. Agora preste atenção, pois este é o meu último aviso, a última vontade de quem já não tem voz. Olhe-se no espelho hoje à noite, mas não olhe apenas para a sua imagem. Olhe para os seus olhos e pergunte-se se o brilho que você vê ali é realmente seu, ou se é apenas o reflexo de algo que aprendeu a imitá-lo perfeitamente. Verifique seus registros, suas fotos antigas, e veja se você ainda se reconhece em cada detalhe, ou se há uma pequena discrepância, um sorriso que você não lembra de ter dado, uma inclinação de ombros que não parece sua. Se você sentir, por um breve momento, que as pessoas ao seu redor estão um pouco felizes demais, um pouco satisfeitas demais com a sua presença, tome cuidado. Pode ser que você já tenha sido substituído.
Pode ser que o homem ou a mulher que atende por você já tenha assumido o controle e você seja apenas o próximo rascunho a ser descartado no grande arquivo do esquecimento. Vá até o seu reflexo agora. Toque o vidro. Se ele estiver frio demais, se ele não devolver o calor do seu dedo, saiba que o seu tempo acabou. Comece a se despedir, pois a perfeição está chegando para tomar o seu lugar, e ela não aceita nada menos do que a sua total e absoluta aniquilação.